Olá, boa noite. Hoje nós vamos apresentar como que a inovação e transformação digital pode ser executada na empresa Hipofarma. Primeiro vamos dar um contexto e depois a gente vai começar entrando nos dados de como poderá ser executada essa inovação dentro da empresa. Bom, trazendo um pouco do contexto do setor, a gente trouxe alguns dados do relatório de tendências globais de pesquisa e desenvolvimento de 2023, publicado pelo IQVIA. E aqui no primeiro gráfico a gente tem que o financiamento de P&D pelo setor foi recorde em 2022. Então, as 15 maiores indústrias farmacêuticas investiram 138 bilhões de dólares em P&D de novos medicamentos e terapias. E no gráfico de baixo a gente vê que o número de novas substâncias ativas lançadas caiu em relação ao ano anterior, mas ainda assim foi maior que realizado no período pré-Covid. E outro dado interessante da gente falar é que parte considerável das substâncias novas lançadas nos últimos 5 anos foi de medicamentos pioneiros. Outra informação relevante que o relatório traz é de que as agências reguladoras dos países estão alterando seus protocolos, procedimentos e requisitos, o que tem impactado positivamente no cenário de inovação e desenvolvimento de produtos. Então, ali a gente vê que em todas as regiões há um foco na transparência dos requisitos para divulgação e também que países como Estados Unidos, Reino Unido e China estão focando também em acelerar os processos de aprovação de novos desenhos e ensaios. Já no Brasil, a gente vê que o longo tempo para a concessão de patentes tem sido um desestímulo ao investimento em inovação e também um obstáculo para o acesso dos pacientes brasileiros a medicamentos inovadores. Então, a gente vê que o Brasil tem um dos tempos mais longos do mundo para a conclusão do pedido de análise de patentes. Agora, para explorar um pouco sobre o radar de inovação, a gente escolheu a empresa Axé, uma empresa farmacêutica brasileira, que ela foi vencedora do prêmio Valor Inovação pela oitava vez consecutiva em 2022, e analisando o relatório anual da empresa, a gente pode ver o que ela tem feito para conseguir esse reconhecimento. Então, em 2022, ela teve 43 novos lançamentos, o que encaixa ali na oferta, para plataforma, a gente tem a Bioprospera como a principal solução da empresa, que é basicamente baseada na descoberta de medicamentos inovadores a partir de fontes naturais, especialmente da biodiversidade brasileira. Para soluções, ela tem um pipeline com 266 projetos em diferentes fases de desenvolvimento. Clientes, 21 milhões de cadastros no programa de benefícios cuidados pela vida. Em relação à experiência do consumidor, ela lança o projeto de longevidade. E para captura de valor, ela lança o projeto de logística reversa para resíduos de medicamentos pós-consumos, o que reforça também o compromisso com o meio ambiente. Processo, como ela tem feito isso? Ela investiu cerca de 15% do EBITDA em inovação. A organização, ela atualizou o planejamento estratégico. Em relação à cadeia de fornecimento, ela iniciou o projeto Procure to Pay, que é basicamente uma plataforma de processo de gestão de aquisições, gastos e contratos para oportunidade de presença. Ela identificou a oportunidade ali de maximizar sua presença, lançando uma unidade de negócio biosintética prescrição. Em relação ao relacionamento, a rede, ela lança um programa de excelência no atendimento ao Shopee. E em relação à marca, ela apresenta um portfólio ali de 373 marcas e 980 apresentações. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Então, nessa parte da apresentação eu vou abordar um pouco sobre a inovação aberta. Essa expressão inovação aberta foi popularizada pelo professor Henry Chesbrough da Universidade da Califórnia em Berkeley. Seu livro Inovação Aberta, o novo imperativo para criar e lucrar com tecnologia. Bom, o professor defende que as empresas devem olhar além de suas fronteiras e colaborar com outras entidades para alcançar o sucesso na inovação. Diferente do modelo tradicional, que é que a gente traz um ponto de contraste, que se concentra apenas nos recursos e nos conhecimentos internos, a inovação aberta valoriza a troca de informações, ideias e tecnologias com parceiros externos, partindo do pressuposto que nem todas as pessoas espertas trabalham para você e que há muita oportunidade assim fora dos muros da empresa, que não deveriam ser ignoradas, no caso. Sendo assim, esse modelo ele incentiva a colaboração entre as empresas, instituições, indivíduos internos e externos, a sociedade como um todo, a gerar ideias, desenvolver produtos, serviços e até mesmo processos, buscando aproveitar o conhecimento diversificado e as novas perspectivas variadas para contribuir para a inovação. Ponto. A ideia é que, ao compartilhar esses recursos e esses conhecimentos, outras instituições, as empresas, elas possam acabar acelerando o seu processo de inovação, reduzindo seus custos, os riscos
além de também aumentar sua capacidade de lançar produtos e serviços. E isso pode acontecer de diversas formas. Aqui eu trago como exemplo a tabela de inovação aberta que o professor apresentou nas aulas, e que a gente tem a parte de co-desenvolvimento, que é uma das formas, que é trabalhar conjuntamente com parceiros externos, fornecedores, clientes ou empresas no mesmo nível de cadeia. A inovação colaborativa, que inclui redes formais ou consórcios. Joint venture, que é o arranjo formal legal entre parceiros de uma iniciativa de desenvolvimento ou de negócios. A inovação aberta em senso estrito, que considera a vasta lista de conceitos relativos ao nivelamento de fontes externas e tecnologias e inovação para guiar o crescimento interno. E a modelagem open source, que deriva-se do termo usado na indústria de software. Assim como a tabela apresenta, e aqui a gente tem realmente um panorama muito interessante para a gente entender de forma, um overview assim, das formas, como também, com base nisso, ter uma clareza, um esclarecimento das possibilidades. Isso traz uma profundidade um pouco mais interessante assim para essa parte da apresentação. Aqui também, como pontos de interesse, a gente listou alguns benefícios que a inovação aberta traz para a empresa. Então, a gente pontuou aqui o aproveitamento de investimento em P&D, feito por outros, economizando recursos, ampliação da capacidade para a introdução de novas ideias e tecnologias, permitir que recursos internos se concentrem mais na etapa de execução, melhoria do retorno do investimento pode ocorrer através da comercialização ou do licenciamento de propriedade intelectual, proporciona um ambiente em que ideias inovadoras motivam ações proativas, realização de experimentos estratégicos com menor risco de recursos, e sétimo, melhoria da cultura de inovação da empresa. Agora, falando sobre tecnologia digital, para uma empresa como a Hipofarma, a intersecção entre a gestão de inovação e a transformação digital oferece uma oportunidade única, porque, por um lado, um sistema robusto de gestão de inovação pode orientar iniciativas digitais, e, por outro lado, a transformação digital fornece as ferramentas para aprimorar esses sistemas. Então, as tecnologias digitais oferecem benefícios tangíveis, como a melhor experiência do cliente, a otimização das operações internas e novas linhas de negócio. Então, isso significa oportunidades de inovação em áreas como telesaúde, rastreamento de medicamentos e personalização do atendimento ao cliente, como a empresa Biofarms e a empresa PathAI, que usam, por exemplo, a inteligência artificial para melhorar os diagnósticos e etc. E aí a gente vai abordar mais para frente isso. No cenário atual, a tecnologia digital está redefinindo os ecossistemas empresariais. Estamos vendo uma nova era de colaboração e inovação, onde redes de empresas, incluindo startups e instituições acadêmicas, trabalham juntas para criar soluções inovadoras. Então, em resumo, a inovação em tecnologias digitais é mais do que uma tendência, é uma necessidade. E para a Impofarma, é uma oportunidade de liderar o setor farmacêutico em eficiência, eficácia e satisfação dos clientes. Bom, algumas delas foram selecionadas por canais, elas foram selecionadas por diferentes canais, então, canais onde as startups estão inseridas, canais de aceleração, hubs de inovação, então foram selecionadas pelos mais diversos canais, então tem ali toda uma teoria bem interessante por trás. A primeira startup selecionada foi a Diamond Bigger, que é uma startup focada em inovação da cadeia logística por meio das novas tecnologias da indústria 4.0. Então, ela otimiza ali todos os processos da cadeia de suprimentos. Isso pode ser muito interessante para o setor farmacêutico. A segunda empresa seria a AmaChains, que ela tem um foco ali em ESG e na possibilidade da compensação de carbono. É um tema cada vez mais atual, a questão de crédito de carbono, da pegada de carbono, e ali as empresas estão procurando compensar o carbono que elas emitem na cadeia logística. Então, essa empresa é muito focada nisso e poderia ajudar nessa inovação nesse setor que tem potencial gigantesco. A terceira empresa seria a X Farmácia, mais focada no setor de entregas dos medicamentos para as pessoas, para os clientes finais. Então, esse ponto é mais no quesito de inovar na otimização logística final ali, na entrega para os usuários. Então, seria também uma ajuda nesse ponto final do setor farmacêutico. A outra empresa seria a Bioformos,
que foca mais na questão da personalização e monitoramento de tratamento de pacientes. Então, seria com foco ali no setor farmacêutico no geral, as farmácias conseguirem acompanhar o tratamento e a personalização dos pacientes, então seria bastante importante nesse quesito. Outra empresa muito interessante seria a PFAI, que é uma empresa focada em uma tecnologia muito atual, que é a inteligência artificial, que essa empresa foca na precisão e inovação de diagnósticos e desenvolvimento de medicamentos, que são processos difíceis, principalmente o desenvolvimento de medicamentos, é muito complexo, então utilizar a inteligência artificial cada vez mais nesse processo é uma grande tendência do setor. Inovar nesse quesito seria cada vez mais um diferencial e mais importante. E por último, temos a empresa Capsule, que é uma empresa que trabalha na transformação digital no setor farmacêutico. Então, ela traz toda a experiência de uma farmácia física para o digital, e a partir disso, ela traz o conceito ali que está sendo difundido de digital muito forte para esse setor também. Então, é um ponto ali de bastante inovação nessa transformação digital. Bom, após falarmos sobre diversos aspectos, como vocês viram, o radar de inovação, a inovação aberta, a questão das novas tecnologias e das startups, nós podemos perceber que há diversas possibilidades de inovação no setor farmacêutico e também para a Hipofarma. Então, há uma possibilidade muito grande das empresas desse setor, desse segmento, explorarem cada vez mais esses mecanismos que a gente trouxe. No entanto, vale salientar a importância do processo de inovação para que isso se torne perene. É algo que precisa ser trabalhado dentro das empresas para que não seja algo apenas de momento. Então, para que tudo isso que a gente trouxe seja possível, o processo de inovação ele precisa ser cada vez mais inserido dentro da organização. E as possibilidades são gigantescas, como mostrado. Então, muito obrigado pela atenção.